Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Neste quarto episódio falamos sobre arrendamento, o que nos diz a lei, se arrenda casa, está a pensar arrendar ou tem dúvidas sobre os direitos e deveres de inquilinos e senhorios, fique connosco nesta conversa. Falaremos primeiro sobre o contrato de arrendamento, depois sobre alguns direitos e deveres de ambas as partes e, finalmente, ainda sobre os apoios ao arrendamento, incluindo o Porta 65. Para nos ajudar em todos estes assuntos, temos connosco Márcia Passos, advogada, também docente no ensino superior e formadora nesta área, que nos vai então ajudar a dar resposta às perguntas mais comuns em matéria de arrendamento. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu, muito obrigada, é um gosto estar aqui convosco. E vamos então começar talvez pelo princípio, que é, queremos arrendar uma casa ou vamos arrendar uma casa e deparamos-nos com um contrato de arrendamento. E tem muitas coisas lá escritas. E se calhar algumas que não são assim tão fáceis de percebermos à primeira vista. Pergunto em primeiro lugar, quais é que são as informações absolutamente essenciais que têm de estar num contrato de arrendamento? Muito bem, vamos a isso então, vamos começar mesmo pelo princípio. E estamos a falar na perspectiva do senhorio e do arrendatário, precisamente, certo? Exatamente. E portanto há um conjunto de requisitos que são requisitos obrigatórios e que devem constar, sendo certo que quando não constam também há um regime, digamos que supletivo, não é? Que vai colmatando algumas falhas. O que é que eu tenho que me preocupar quando eu vou arrendar uma casa? Se eu, numa vertente de arrendatário, de inquilino, se eu estou a arrendar com o real proprietário e, portanto, eu devo ter a preocupação de ver os documentos daquele imóvel, daquela casa. Se é aquela pessoa, de facto, o proprietário e tem poderes para me arrendar um determinado espaço. O contrato de arrendamento deve estipular o prazo. Se não estipular, nós depois caímos nos tais regimes supletivos que muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Portanto, não há nada como um contrato, eu fazer um contrato que eu quero fazer, certo, com o prazo que eu pretendo, o valor da renda, depois a forma como se faz o pagamento, os dias ou o dia do mês em que eu devo fazer o pagamento, também, se tem fiador ou se não tem fiador, se eu devo prestar uma caução ou não, se a renda é paga no mês ou se é paga adiantadamente. Muito bem. E o que é que eu posso fazer dentro daquele espaço? Se é um fim habitacional ou se não é, e sendo ou não, também saber se eu posso ceder a terceiros o uso daquele espaço. Em princípio não posso, mas depois há algumas circunstâncias que também devem ficar contempladas nesse contrato. Portanto, há todo um conjunto ali de requisitos que eu devo estar preocupada. Sendo que, para mim, aquele que é mais importante, porquê que é mais importante? Porque o regime legal que temos hoje é um regime complexo e, portanto, se não estiver bem escrito o que eu quero, podemos depois ter problemas no futuro. E se pudermos prevenir, tanto melhor. O elemento que eu me estou a referir é o elemento do prazo. Muito bem. Portanto, se eu quero um contrato a prazo ou se eu quero um contrato de duração indeterminada, ad eterno, certo, que já não se faz hoje em dia. Muito Portanto, bem. Há um limite, é isso há um previsto limite, na lei? há um limite, se eu quiser um contrato com prazo, ele tem um limite entre 1 ano e 30 anos. Muito bem. Se for um contrato de duração indeterminada, ele não tem prazo. Muito bem. O contrato com prazo, certo, tem este espaço temporal e dentro deste espaço temporal as partes são livres de estipular o prazo que elas entendem. Muito bem. E depois há uma outra circunstância ainda, é se esse contrato se renova ou não se renova. Pergunto-lhe se um contrato de arrendamento tem que ser sempre um documento escrito ou se não há aquelas situações de eu arrendo a casa por X por mês e ficamos assim. Isto pode acontecer ou não? Isso não pode e não deve acontecer. Não quer dizer que não aconteça. Estamos a falar de algo que não deve acontecer. O contrato de arrendamento está sujeito à forma. A forma é forma escrita e quando não obedece à forma escrita é um contrato nulo. É como se não existisse. O que é que aconteceu de há uns tempos a esta parte? Isto em 2019 foi feita uma alteração exatamente para colmatar dificuldades que alguns arrendatários tinham, porque não tinham um contrato de arrendamento, não tinham o papel. Não tinham o documento. Certo. E então
possibilita-se que eles provem que a relação de arrendamento existe quando a falta do documento não deriva de culpa sua, e normalmente não deriva. Normalmente a culpa de não existir um contrato é do senhorio. Muito bem. Em regra. E, portanto, desde que não seja culpa do arrendatário ele não querer assinar, ele fugir à assinatura, Muito desde bem. que não seja culpa dele, ele pode demonstrar a existência de um contrato de arrendamento ou de uma relação de arrendamento, provando que usa aquele espaço há 6 meses ou mais, sem oposição do senhorio, e comprovando que faz um pagamento de um valor mensal da renda. Queria falar agora sobre o registro no portal das finanças, portanto, porque é importante, sobretudo para o inquilino nesta perspectiva, de que depois poderá fazer as suas deduções, não é, em sede IRS. Quem é que é responsável por fazer essa comunicação no portal das finanças e não sendo feita, o que é que se pode fazer? Quem é responsável é o senhorio por fazer a comunicação. O arrendatário poderá fazê-la se o senhorio não fizer. Muito bem. Quais são as consequências? São maioritariamente fiscais. Mas não só. Também temos uma consequência e o senhorio aí tem um grande interesse em fazer a comunicação no portal das finanças. Porque se um dia tiver que apresentar uma ação de despejo e se optar por uma ação, digamos assim, que não pela via judicial, mas pelo balcão do arrendatário e do senhorio, ele necessita de comprovar que fez o pagamento do imposto. Muito bem. Se não fizer, vai ter que fazer naquela altura e depois Certo. vai ter que pagar a coima respectiva, Claro. enfim. Portanto, ele tem todo o interesse em fazer a comunicação. Não só o interesse a nível fiscal, naturalmente, mas o interesse a posteriori se vier a ter problemas com aquele arrendatário e o quiser despejar. Certo. Seja por que motivo for. Claro. Até pode ser só porque o contrato terminou e o arrendatário não saiu. Não tem que ser sempre porque não pagou a renda. Não é? As causas de despejo não são só. Claro. É verdade que maioritariamente é a mora e é o atraso no pagamento da renda, mas há outras. Perguntava-lhe agora, que é uma pergunta muito, muito comum, que tem a ver com a caução e com as rendas adiantadas. Portanto, se está no critério do senhorio definir o valor da caução e quantas rendas adiantadas pedirá ao inquilino, ou se existem limites previstos na lei para estas situações. Existem limites para as duas situações. A questão da renda, o limite é igual. Neste momento é o limite de 2 meses de renda. Portanto, a antecipação da renda tem um objetivo, a caução tem outro. Mas tem as duas o limite de 2 meses. O que significa que eu posso ter aqui 4 meses de valores adiantados a títulos diferentes. O adiantamento da renda é uma antecipação que a lei permite que seja feita e, portanto, perfeitamente pacífico em termos de regime legal, e é só adiantar o pagamento, não tem nenhuma outra função. A caução tem uma função diferente, tem uma função de garantia, digamos assim, de alguma eventualidade que possa existir, alguma responsabilidade que o arrendatário possa vir a ter, porque estragou alguma coisa dentro do local arrendado e, portanto, no momento da entrega do bem, será aferida essa responsabilidade. Se existir alguma responsabilidade, algum dano, alguma necessidade de compensação do senhorio por algum prejuízo que aquele arrendatário deu aso dentro do espaço, então ele pode reter a caução para compensar esse prejuízo. Sem prejuízo de existirem outras indemnizações que possam possa haver lugar. Se verificarmos no momento da entrega da casa que não existe qualquer responsabilidade do arrendatário, que ele não provocou qualquer dano lá dentro, que entregou a casa em perfeitas condições, tal como as recebeu, descontando, obviamente, o desgaste normal da utilização de um espaço, então ele tem direito a receber a caução de volta. Portanto, termina o contrato de arrendamento, está previsto sair naquele mesmo dia, entrego, eventualmente, a chave ao senhorio e depois o senhorio irá lá ver. No mundo ideal, como é que deve funcionar? No dia da entrega, no dia que está agendado, ou no dia em que o contrato termina, os dois devem estar presentes. E o senhorio deve ir fazer uma verificação do espaço, fazer até um relatório daquilo que encontra e ser assinado por ambas as partes, e será como que um auto de entrega do imóvel com as condições em que o mesmo se encontra. Este é o mundo ideal e é assim, e muitas vezes e acontece em algumas situações.
Há situações até mais complexas que o senhorio suspeita que a casa não está, a casa ou o espaço comercial não estará em boas condições e então temos aqui uma preocupação acrescida e recorre-se a um profissional que é um solicitador ou um agente de execução que possa fazer um auto de constatação. Muito bem. E esse auto de constatação é um documento que é depositado numa plataforma da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e que, porventura, daqui a 1 ano, 10, 20, servirá de prova para eu pedir o reembolso ou para eu pedir uma indemnização, e ao senhorio, pelos prejuízos que aquele arrendatário me causou. Quando o senhorio já não está muito confortável, quando a relação já teve ali algum conflito, quando é possível prever que eu vou encontrar um espaço com danos, então é um mecanismo que eu costumo recorrer muitas vezes e aconselhar. Porque acho que é muito importante. Fica-se com um instrumento, com um uma auto proteção adicional, que não fui eu, senhorio, que fiz, mas foi uma entidade externa. Claro. Foram os olhos de alguém isento que foi lá, fotografou, relatou e as partes assinaram. Pronto. É mais fácil depois em termos de prova. Muito bem. Também agora falando das garantias que o senhorio pode ter e falando em concreto nesta exigência de haver um fiador, que muitas vezes o senhorio exige que seja indicado um fiador, quais é que são, o que é que a lei prevê nesta matéria que o senhorio possa fazer, ou se está na discricionariedade das partes colocarem no contrato aquilo que bem entendam a este respeito? É totalmente livre no que respeita a essa matéria. Existe liberdade contratual para as partes fazerem como entenderem. Muito bem. É normal o senhorio tentar acautelar-se. E o fiador serve para quê? Serve para garantir o pagamento da renda caso o arrendatário não cumpra. É uma segurança acrescida. E, portanto, é normal, principalmente quando temos contratos de arrendamento com arrendatários cuja declaração de rendimentos não oferece grandes garantias, que tem um emprego precário, que não está há muito tempo a trabalhar, enfim, é natural que o senhorio sinta alguma insegurança, não há nada de errado nisto. Agora, o exigir, é evidente que sim, pode exigir, eu só faço contrato se eu quiser, não é? Portanto, se me oferecerem estas condições, é uma segurança que o senhorio tem, mas muitas vezes fazem-se contratos sem fiadores. Não é? O fiador acaba por ser uma segurança acrescida para o senhorio, no que respeita ao pagamento da renda. Falou então aqui também, e é natural que o senhorio queira saber quem é que lhe está a arrendar a casa, não é? Perceber se aquela pessoa terá capacidade para efetivamente pagar a renda no valor que acordaram. Que documentos neste aspecto é que o senhorio pode pedir para perceber isso? A declaração de IRS. Muito bem. Uma declaração da entidade patronal, nomeadamente declarando há quanto tempo é que aquela pessoa lá trabalha, quais são as funções que exerce. Às vezes o tempo em que estamos num determinado emprego, digamos assim, oferece maior ou menor garantia a um senhorio. Claro. Se é algo já com alguma permanência ou se é arranjar um emprego há 2 meses. Claro, algo mais recente. Algo mais recente. Portanto, são aqui 2 documentos que o senhorio pede normalmente. Falou há pouco sobre estes elementos essenciais do contrato e um deles que falou é precisamente o dia do pagamento da renda. Certo. Vamos imaginar que há um dia que de facto é acordado no contrato, mas haverão casos em que nada é dito. Certo. A lei o que é que nos diz que se aplica a estes casos? Primeiro dia útil de cada mês. Muito bem. Sendo que, independentemente do dia, seja o primeiro dia útil, não é o dia 1. É o primeiro dia útil. Bem, certo. Isso pode gerar aí uma dúvida, não é o dia 1 do mês. Gera uma dúvida muito grande, porque aquilo que se diz de forma comum, não é? Que todos dizemos que a renda se paga ao dia 8, isto não significa o dia 8 do mês, mas sim o 8º dia a seguir à data de vencimento da renda. Muito bem. Ou seja, ela vence, se as partes nada acordaram, ela vence no primeiro dia útil de cada mês. Se o primeiro dia útil, vamos imaginar, é uma segunda-feira, se o dia 1 é sábado, o dia 2 é domingo e o dia 3 é segunda, ela vence na segunda-feira. Muito bem. E a partir daqui, a lei permite, é uma mora permitida, digamos assim. Certo. No dia 4, o arrendatário já está em mora. Mas a lei dá-lhe o regime que nós temos há muitos anos, dá-lhe aqui como que um perdão. Um perdão. Se até ao 8º dia
o arrendatário regularizar, Muito bem. sem que tenha qualquer penalização, no que respeita nomeadamente a juros. Portanto, Ok. é por isso que se diz que a renda se paga ao dia 8, de uma forma errada, sendo que o Sim. dia 8 significa o 8º dia a seguir ao vencimento, e isto foi interiorizado na nossa sociedade. Sim, Não é? porque é muito Toda habitual. a gente fala disto. Exatamente. Quando a renda paga-se quando? Ao dia 8. dia 8. Não, não é assim. Mas isto está interiorizado e a justificação é esta. É que é possível dilatar 8 dias, digamos assim, sem que o arrendatário tenha uma penalização. A partir daí, já não. A partir daí, então essa mora e esse atraso já tem como consequência, se o senhorio depois assim entender, o pagamento de juros de mora. Muito E bem. eventualmente outras consequências. Muito bem. Agora, olhando então para o momento em que estamos a celebrar o contrato, estamos ainda a ir visitar a casa, na verdade. Muito bem. Porque é importante também olharmos para o estado do imóvel, não é? Perceber qual é o estado de conservação naquele momento em que eu estou a visitar, perceber até, por exemplo, se o senhorio deixará mobília, deixará eletrodomésticos, não é? O estado em questão, Certo. porque depois eu irei lá morar, é uma preocupação para mim, inquilino, mas também uma preocupação para o próprio senhorio que estará a deixar esses bens Claro. no imóvel e que naturalmente quererá que eles continuem o funcionamento por muito tempo. Portanto, que cuidados é que devem ter cada uma das partes relativamente ao estado de conservação do imóvel e àquilo que lá esteja adentro, aos bens que lá estejam também? Devem ter várias preocupações. Aquelas preocupações que falávamos há pouco no momento da saída, devemos trazê-las para aqui, para o momento da entrega da chave. E, portanto, é essencial que se faça essa verificação, se possível em conjunto, o senhorio e o arrendatário ao mesmo tempo, no momento Certo. da entrega da chave. Fazer a verificação do estado de conservação, colocar isso no contrato. Um estado de conservação bom, todos sabemos o que é, e portanto, agora, se tiver umidades, se já tiver alguns danos em alguns utensílios, nas paredes, enfim, deve constar também isso do contrato. Se virmos que a casa tem de facto alguns defeitos, devemos tirar fotografias, isto até para garantia do próprio arrendatário, para que mais tarde o senhorio não diga que foi ele que provocou aqueles danos. Certo. E se o imóvel tiver eletrodomésticos, que muitas vezes tem, e também ou mobílias, então isso deve ficar no próprio contrato. Ou espelhado numa cláusula, ou então, se for bastantes mobílias, deverá ser um documento anexo ao contrato. Tipo um inventário dos bens que estão lá e que o arrendatário tem autorização para usufruir deles, devendo conservá-los, devendo mantê-los, devendo zelar pela sua conservação e pela sua limpeza. E deve estar isso no contrato de arrendamento. Previsto. Isto para a segurança de todos. E a partir do momento em que aquele contrato já está em vigor, portanto a relação contratual está a decorrer e o inquilino depara-se com uma infiltração em casa, com um eletrodoméstico que avaria, este tipo de reparações necessárias são sempre todas da responsabilidade do senhorio ou depende do que é que estejamos aqui a falar? Depende do que estamos a falar. Há reparações, por exemplo, uma infiltração de água é responsabilidade do senhorio, à partida. Estamos sempre a afastar situações provocadas pelo arrendatário, Claro. não é? Com certeza, Claro. porque isso aí depois cai na responsabilidade civil e até pode cair na responsabilidade criminal. Portanto, não estamos a falar desse tipo de arrendatário. Estamos a falar do arrendatário direitinho, que se Claro. comporta muito bem, que Exatamente. tem um dever de diligência como o bom pai de família, como se Exatamente. costuma dizer. Quando há infiltrações de água, isso são danos que são estruturais e, portanto, a responsabilidade é do senhorio. Quando são outro tipo de avarias, eu não digo que a responsabilidade não seja do senhorio, mas o que eu digo aqui é que impere o bom senso. Porque eu vejo muitas vezes, vou-lhe dar um exemplo, avaria a torneira do quarto de banho. Avaria a torneira da banheira. São as coisas que vão acontecendo mais. O autocolismo. Certo. Ok, é a responsabilidade do senhorio arranjar, porque ele tem como responsabilidade fazer com que o arrendatário possa usar o espaço nas condições para as quais foram arrendadas. E, portanto, eu arrendo uma casa com água, com o autocolismo a funcionar e com tudo isso. E, portanto, se deixa de funcionar, então, à partida, será a responsabilidade do senhorio. Depois, se nós temos situações que aquele mau funcionamento deriva
também de uma má conservação ou de uma má utilização, então a responsabilidade já recairá sobre o arrendatário. Agora, as despesas maiores, as infiltrações, os problemas maiores, deverá ser o senhorio a proceder à sua reparação. Quando o senhorio não procede à reparação, o arrendatário terá direito a proceder e depois a fazer, compensar-se, não é? Eventualmente até pelos valores da renda, que pode fazer uma compensação no futuro ou nas rendas seguintes das despesas que teve. Agora, o que eu digo é, vamos fazer isto com bom senso e não vamos fazer sem informar o senhorio, sem lhe dar oportunidade para. Claro. Sem haver, de facto, uma manifesta recusa da parte do senhorio em fazer aquelas reparações, porque depois também há aqui muitos abusos. Muitas vezes. O arrendatário acaba por se aproveitar. Eu liguei ao senhorio, mas ele não veio arranjar. Será que ligou? Será que não ligou? Vamos escrever qualquer coisa, mandar uma carta, um e-mail que seja, mas alguma coisa para comprovar que de facto foi dada a oportunidade ao senhorio de fazer as reparações que são da sua responsabilidade. Não as fazendo, então sim, o arrendatário terá a oportunidade e tem todo o direito de o fazer. Falava há pouco da circunstância em que o inquilino está a arrendar, por exemplo, um apartamento num prédio, há um condomínio, e imaginemos que o elevador avaria. E o inquilino mora no 7º andar, portanto é algo que de facto não é nada confortável. Comunica ao senhorio e o senhorio não participa, ou junto do condomínio não comunica, não tenta resolver a situação. Nestas situações, o inquilino pode fazer alguma coisa ou não? Ele pode comunicar diretamente com a administração de condomínio, fazendo ver que ele é arrendatário, que é ele que tem o uso daquele espaço e, portanto, que necessita do elevador. A responsabilidade perante o condomínio é sempre do senhorio, é sempre do proprietário, a não ser que as partes estipulem algo diferente no contrato. Podem estipular. É possível afastar. O regime é o regime que existe na lei, mas esse regime pode ser afastado. Ou seja, eu posso ter um arrendatário que passe ele a assumir a responsabilidade pelo pagamento das cotas de condomínio, por exemplo, e de outras despesas. Sendo que perante o condomínio é sempre o proprietário que é o último responsável, ou o primeiro, digamos assim. Sem prejuízo, depois o senhorio poder ir reclamar junto do arrendatário, porque assim contratou, que seja compensada aquelas quantias que ele teve que pagar ao condomínio. Numa situação dessas, como descreve, é obrigação do senhorio intervir junto da administração do condomínio, chamando a atenção, pedindo a reparação, enfim, pedindo uma assembleia, todos os atos que um proprietário tem o direito e o dever de fazer. Se nada fizer, o arrendatário deverá fazê-lo, porque é ele que usa aquele espaço. No limite, haverá aqui um motivo de resolução de contrato por incumprimento do senhorio. No limite. Não é? Mas isso é uma situação que em princípio não acontece, porque o arrendatário quer é que o elevador passe a funcionar. Exatamente, e não quer sair dali. Quer continuar a morar lá, só quer é ter boas condições e naturalmente não quer ir a pé até ao 7º andar. Exatamente. Agora outra questão que também é muito comum e já não tem a ver com reparações, mas tem a ver com o inquilino querer tornar a casa a sua casa. E portanto quer pendurar uns quadros, quer pintar talvez, mudar a cor da parede. Este tipo de coisas são possíveis ou não? São, mas tem a obrigação de deixar conforme recebeu. Muito bem, portanto se a parede era branca, tem que ser devolvida branca. Certo, isso Muito mesmo. bem. E se não tinha furos, não deverá ter furos quando devolve. Portanto, ele tem a obrigação de entregar no mesmo estado em que recebeu. A não ser que durante a relação de arrendamento ele converse com o senhorio e chegue aí a algum acordo. Imagino que o arrendatário de repente quer pintar a casa toda de amarelo e manda um e-mail ao senhorio. E o senhorio diz, ok, até pode ficar assim. Normalmente Concorda. o senhorio não diz isto. Normalmente diz, sim, pode, mas no final tem que a restituir em branco, que era como estava. Claro. Pronto, e então será assim. Esta é a regra. É, sim, pode fazer, desde que não estrague. Claro. Mas é normal que o arrendatário faça estas coisas e faça, digamos que algumas modificações desta natureza, pinturas, quadros, enfim. Não há muito mais do que isso. Não pode deitar paredes abaixo, não pode de um quarto fazer 2. Claro. Isto não é? Agora, este tipo de decorações, é Certo. quase isso, Sim, ele sim, poderá sim, fazer. sim. Desde que entregue
tal e qual como a recebeu. E o arrendatário, o inquilino, pode receber visitas do senhorio que não eram esperadas? Ou seja, o senhorio pode ir até lá à casa sem pré-aviso, bater à porta e quer ver como é que está a casa agora? Não pode. Não pode. O senhorio tem direito a fazer uma vistoria e tem direito a fazer as vistorias que entender, desde que devidamente justificadas. Não é só porque eu quero fazer uma vistoria, vou fazer uma vistoria todos os meses. O senhorio tem direito, mas tem que informar e justificar porque é que o quer fazer. E o arrendatário tem que aceitar. Agora pergunto-lhe, e isto é uma situação que talvez aconteça frequentemente, arrendei um T2, sou só eu que moro lá e penso, este quarto que aqui está, dava tanto jeito de ter aqui uma fonte adicional de receita, até para me ajudar a pagar esta renda, e decido arrendar aquele quarto a alguém. O inquilino pode fazer isto? Se for com essa expressão arrendar, não. Não. Precisa de autorização. Ou bem. seja, se eu quiser fazer um subarrendamento, mesmo de parte do arrendado, eu preciso da autorização do senhorio. Muito bem. Caso contrário, não posso. Coisa diferente é eu ter um hóspede. Certo. E das duas, uma, ou a hospedagem está proibida no contrato, ou então ela é automaticamente permitida até 3 hóspedes. Muito bem. Há pouquinho, quando eu dizia que havia algumas situações em que devíamos prever no contrato, uma delas é esta, a outra são as indústrias domésticas. Que se não colocarmos no contrato de arrendamento que é proibida que o arrendatário tenha lá uma indústria doméstica, e a indústria doméstica pode ser até 3 pessoas assalariadas, então o arrendatário pode fazê-lo. E não precisa de autorização. Certo. Portanto, o contrato de arrendamento, isto agora preocupações para os senhorios, não para os arrendatários. O senhorio que estiver atento deve prever tudo isto no contrato. Certo. Porque se ele não fizer, vai-se aplicar o regime geral, e o regime geral possibilita ao arrendatário quer a indústria doméstica, que eu estava a referir, quer a hospedagem. Já não o subarrendamento, que esse tem que ser expressamente autorizado. Falava agora noutro tema que tem a ver com aquela indesejada carta do aumento da renda, não é? Que nenhum inquilino gosta de receber. Muito. E gostava de lhe perguntar, esse aumento da renda, está ao critério do senhorio aumentar quanto e quando quiser ou não? Não. O senhorio não pode aumentar nem quando quer, nem quanto quer. Tem 2 limites. Tem um limite, primeiro, só pode aumentar depois de vigorar o contrato durante 1 ano. Só pode aumentar no valor que a lei lhe permite aumentar anualmente. Anualmente é publicado o coeficiente de atualização das rendas para o ano seguinte, e então o senhorio não pode ir além desse coeficiente que é publicado pelo governo todos os anos. Portanto, limite em termos de valor. Tem que informar o arrendatário com 30 dias de antecedência, a partir do qual se vence essa nova renda, digamos assim, esse novo valor. E depois tem que aguardar 1 ano para poder aumentar outra vez. Muito bem. Portanto, nem em termos de momento, nem em termos de valor, ele pode, a não ser que resulte outra coisa do contrato. Claro. E também pode resultar. Muitas vezes faz-se um contrato em que se diz a renda no primeiro ano é de X. A partir do segundo ano passa a ser de Y. E depois tem as atualizações anuais ordinárias a partir do 3º ano. Tudo As isso partes pode... são livres de fazer o que entenderem relativamente à renda e ao valor da renda e às atualizações. Se nada disserem, então vigora este regime que eu estava a referir. Atualização ordinária, anual, consoante aquilo que é fixado e publicado anualmente pelo governo. E aqueles inquilinos que se atrasam muitas vezes a pagar a renda? Portanto, existem atrasos sucessivos no pagamento. Há alguma consequência para isto? Atrasos que não incumprimento. Exatamente. Que não incumprimento total. Se aquele arrendatário que ora paga ao dia 1, ora paga ao dia 20, ora paga ao dia 15... É verdade. E a partir do momento em que ele se atrase 4 vezes ou mais no período de 1 ano, é motivo para o senhorio resolver o contrato de arrendamento, que significa terminar com o contrato de arrendamento e avançar com um despejo.
Portanto, digamos que é tão grave em termos de consequências como não pagar a renda. Não pagando a renda ou pagando com atrasos sucessivos, sejam seguidos, sejam interpolados, não tem que ser meses seguidos, também legitima o senhorio para o pôr de lá para fora, como se costuma dizer. Muito bem, muito bem. Ok. Entrando agora aqui já nessa parte que já abordou em vários momentos da nossa conversa, que tem a ver com a renovação ou não do contrato de arrendamento. Não estando nada previsto no contrato, se renova ou não, o que é que o inquilino, não recebendo carta nenhuma do senhorio para se ir embora, deve deduzir? Posso continuar a morar aqui ou não? Se o contrato não disser que está sujeito a um prazo de caducidade, se não disser nada, no silêncio renova-se. Renova-se. E os contratos habitacionais renovam-se de 3 em 3 anos. Ou seja, isso significará que depois poderá permanecer no imóvel mais 3 anos. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Sem ter qualquer interação com o senhorio Nenhuma. nessa circunstância. Pode estar lá há 20 anos Muito sem bem. nunca comunicarem. Basta o silêncio. O silêncio faz com que renove. Muito bem. Se for para não renovar, então temos que comunicar. Quer o arrendatário, quer o senhorio. Aqui as obrigações são idênticas. Se o arrendatário também quiser sair, também deverá comunicar. E o que é habitual estar previsto nos contratos de arrendamento? É prever-se esta renovação automática? Não? Olha, o que está previsto nos contratos de arrendamento é renovação automática, mas infelizmente continua-se a fazer uma grande asneira, que é, na minha perspectiva, claro, que é dizer que o contrato se renova muitas vezes por um período que a lei não permite. E isto engana as pessoas que estão a assinar os contratos. Imagina, um contrato por 1 ano, renovável de 1 em 1. Isto não existe, Certo. do ponto de vista de regime legal. Claro. Porque o regime legal obriga, neste momento, desde 2019, portanto isto está sempre a alterar, não é? Que é um dos grandes problemas do arrendamento. São as alterações sucessivas à lei. Muitas novas regras. sim. Muitas novas regras. E, portanto, neste momento o regime que está em vigor é que a renovação mínima obrigatória é de 3 anos. Portanto, é de 3 em 3, mesmo que as partes estipulem coisa diferente. Muito Isto bem. no habitacional. Imaginemos que o contrato teria esse prazo de 3 anos, vamos imaginar, Sim. e que o inquilino se quer ir embora antes. Isto pode acontecer, o que é que tem de fazer, quais é que são os prazos que tem de respeitar nessa comunicação que faz? O arrendatário tem sempre uma possibilidade é mais fácil para o arrendatário ir embora do que o senhorio pôr lá para fora. O senhorio fica vinculado ao prazo e, portanto, depois a única coisa que ele pode é não renovar. Muito bem. Mas tem que esperar. O arrendatário, a partir do momento que cumpra 1/3 do prazo, pode ir embora. Muito bem. A mera comunicação. A mera comunicação, Ao tem senhorio. depois os avisos mediante os prazos que estivermos a falar, mas é mais livre para sair, digamos assim. Tem mais facilidade. Tem mais o facilidade. senhorio, diz então que tem que esperar Tem que precisamente esperar pelo tempo. para depois se poder opor à renovação. Muito bem. Muito Porque bem. esta forma de eu quero que vá embora agora, tal como o arrendatário pode dizer depois de cumprido 1/3 do prazo, que se chama denúncia, já não é oposição à renovação, é eu quero me ir embora, não é porque eu quero esperar pelo prazo do contrato, mas porque eu quero ir já, e que o arrendatário em determinadas circunstâncias pode fazê-lo, o senhorio já não pode. Certo. Portanto, o senhorio está É um sempre... regime diferente. Porquê é que não se fazem contratos com um prazo muito grande? Porque o senhorio não quer correr o risco Claro. de ter que esperar até ao fim de 10 anos, por exemplo. Exatamente. Por isso é que, entretanto, existiram aqui alguns incentivos fiscais para que os prazos fossem maiores e que os benefícios fiscais para o senhorio sejam maiores também, consoante mais longo for o prazo. Precisamente. E o senhorio pode vender a casa que está a arrendar? Pode. E o que é que acontece ao inquilino nesta situação? Eu costumo dizer que vai com a venda. E eu compro a casa e compro o brinde. Quem compra, bem. compra tudo. Muito bem. Compra a casa, mas compra o contrato que vem. Tal e qual. Nas Tal mesmas e condições. qual. Portanto, não há Nas qualquer mesmas alteração. condições. Não há qualquer alteração. Muito bem. Qualquer alteração só pode ser feita por acordo entre o novo proprietário, que é o novo senhorio, e o arrendatário. Outra situação que me estou a lembrar e que provavelmente é cada vez mais comum, que é eu arrendo um apartamento e quero adotar um animal de estimação. Quando fui para lá não tinha animais, portanto provavelmente nem foi algo discutido com o senhorio.
pode nem estar nada previsto no contrato, eu posso adotar um esse animal é um de bom estimação. É um bom tema, é difícil e é muito polémico. O que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Pode o senhorio opor-se a que o arrendatário tenha animais de estimação? Não é que não possa, eu tenho muitas dúvidas sobre este direito. Ok? E já tem sido levado a tribunal. Estas questões já têm sido levadas a tribunal. E cada vez mais. Até porque, e já há muitos acórdãos dos tribunais a dizer que o facto de uma família ter um animal, muitas vezes é um elemento de socialização, de ajuda no crescimento dos filhos, enfim, e que não tem o senhorio direito de obstar a este tipo de situações. É um assunto, então, ainda polémico e que existe aqui várias interpretações porque depois possíveis. o que é que diz o senhorio? Diz, mas eu não quero animais dentro da minha casa, porque é a minha casa, porque vão estragar tudo. Bom, mas isso aí caímos noutra questão, que já há pouquinho já abordamos, que é a responsabilidade do arrendatário pela conservação, pelo zelo que deve ter na conservação do imóvel. E se no fim ele entrega a casa com as alcatifas todas rasgadas, com os rodapés ruídos do cão, ou seja, não é? Quer dizer, isto não tem que ver com o animal, digamos assim, tem que ver com eu não ter tido os cuidados devidos na conservação daquele imóvel, ou pelo menos no momento em que eu entreguei, de ter reposto aquelas anomalias que o imóvel apresentava. Já nos estamos aqui a aproximar do fim do episódio e gostaria agora de falar sobretudo sobre os apoios ao arrendamento, porque são um tema que parece que é muito falado, mas nem todas as pessoas sabem, em primeiro lugar, que existem, que podem beneficiar deles. E, portanto, gostava de falar mais em pormenor sobre o Porta 65, mas se quiser adiantar outros apoios que existam e que muitas vezes são desconhecidos, quais é que indicaria? Muito bem, então podemos falar de 3 apoios que existem. Nós temos o Porta 65, que é direcionado aos jovens até aos 35 anos inclusive, foi agora alargado este ano porque não incluía os que tivessem 35 anos e passou a incluir. Também, tem aí mais alguns benefícios, já falamos deles. Depois temos o Porta 65+, que não é para pessoas com mais de 65 anos, não é nada disso, é para pessoas e para agregados que tenham uma quebra no seu rendimento igual ou superior a 20%. Muito bem. E tendo essa quebra, depois tem uns termos de comparação com o ano anterior e com os meses em que a quebra ocorreu, também pode recorrer a um apoio público para ajudar no pagamento da renda. E depois temos ainda um portal, que isso está tudo publicado no IRU, no Instituto da Habitação, em que é possível também recorrer a arrendamentos a custos mais baixos, com rendas mais baixas, porque são feitos, ou pelo menos isso está implementado, não sei muito bem como é que está a funcionar já na prática, mas são os próprios particulares, os privados, que fazem acordos com as entidades públicas e colocam as suas casas nesse arrendamento, mas é um arrendamento privado, mas é direcionado a pessoas com mais dificuldades económicas. Portanto, não é o Porta 65, mas eu sei que se eu for ali procurar casa, eu vou ter uma renda inferior. Porque o proprietário concordou que fosse assim, com a entidade pública. O Porta 65, que é o grande apoio que temos e que foi agora alargado, como eu disse recentemente, é direcionado aos jovens, abrange aqui, ou passou a abranger um leque maior de agregados e de pessoas que até aos 35 anos, passou a estar disponível o ano inteiro. O Porta 65 tinha períodos de tempo em que os jovens podiam concorrer. Agora deixou de existir isso. Portanto, vamos imaginar, abria o concurso 2 ou 3 vezes por ano. E naquele momento, o que é que acontecia? Os jovens iam todos a correr, aquilo esgotava imediatamente, porque também tinha uma verba. Em cada concurso que abria existia um plafond, existia um limite. Isso acabou, portanto não temos esses limites, também não existe limite em termos temporais e também não existe ainda mais 2 coisas. Antes obrigava a eu já ter um contrato de arrendamento.
agora eu posso candidatar-me ainda sem ter o contrato de arrendamento. Claro que só para eu usufruir do benefício, depois vou ter que demonstrar que tenho o contrato. Mas não me obriga a tê-lo, porque repare, se eu precisar ter um contrato de arrendamento e só depois me vou candidatar, então eu já tenho que estar a pagar a renda. Claro. E muitas vezes, então se eu não tenho, se eu não sei se vou usufruir do apoio, como é que o jovem vai fazer o contrato? Claro. Era muito difícil. Então passou a ser de uma forma diferente. Primeiro eu vou ver se tenho o apoio. Se eu tiver o apoio, eu faço o contrato, demonstro que tenho o contrato e passo a receber o apoio. E esse foi uma das alterações também mais recente. E a outra foi que deixou de existir um teto no que respeita à renda. Ou seja, nós antes tínhamos um regime em que eu só podia concorrer ao Porta 65, imagina se a renda fosse até 800 euros, agora não, a renda pode ser de 2.000, sendo que há uns valores de referência públicos e o apoio é dado consoante o valor de referência, não consoante a renda que eu vou pagar. Independentemente do valor da renda. Porque o que é que acontecia muitas vezes? O jovem concorria ao apoio, mas se a renda fosse 1 euro acima, ele já não tinha direito a apoio. E imagino que a renda tenha, até pode ser o dobro, mas o dobro os pais ajudam. Então ele pode, se calhar, já ter ali 2 ajudas e pode conseguir fazer o contrato. Claro. Não é? Portanto, também terminou, portanto, penso que o regime neste momento está mais flexível e abrange, digamos que um leque maior. Convido a deixar aqui uma mensagem, tanto para o inquilino como para o senhorio, daquilo que deverão de facto ter em conta no momento em que avançam para esta relação, para o contrato de arrendamento. E eu acho que olharmos para os negócios, digamos assim, olharmos para as relações contratuais numa perspectiva em que não estamos em lugares opostos, mas temos interesses comuns, porque senão não fazia um contrato de arrendamento. Claro. E eu quero arrendar e eu preciso de arrendar. Então, temos obrigações e temos direitos recíprocos. Esta é a mensagem que eu deixo. É olhar para este contrato de uma forma, digamos que mais... Um encontro de vontades. E não, eu vou arrendar uma casa, eu vou ter problemas, eu vou ter que pôr uma ação em tribunal e o arrendatário também vai ter problemas porque o senhorio não vai arranjar, imagina as infiltrações. Não vamos olhar para isto assim. Porque normalmente, quando queremos fazer um contrato, as duas partes querem. Então, vamos ter cautelas. E vamos tentar prevenir problemas. Muito bem. Prevenção. Sempre. Isso mesmo. Muito obrigada pela Foi participação. Para quem nos ouve, acompanhem os conteúdos em linguagem clara do Diário da República nas nossas redes sociais e avaliem e apoiem este projeto avaliando na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Vemo-nos no próximo episódio.